Já vamos começar falando da repercussão, essa notícia que está repercutindo muito no Brasil e no mundo. Após anunciar a taxação de 50% sobre os importados do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também parece irredutível sobre um eventual recuo. O Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, está acompanhando tudo que acontece por lá e o presidente americano, inclusive, disse que não quer conversa por agora com o presidente brasileiro. É isso? Eliseu Caetano, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo com essas notícias aí. Explica pra gente. Oi, Nelson, muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que está na audiência do 3 em 1. Essa declaração foi dada agora há pouco, de manhã, antes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voar de Washington, da capital dos Estados Unidos, para o Texas. Aliás, ele acabou de chegar em Kerrville, no condado do Texas, onde no último final de semana de 4 de julho aconteceu aquela tragédia, né? 121 mortos até o momento, dezenas de feridos. Ele está lá acompanhado da primeira-dama e aí, a bordo ali, a poucos minutos de fazer o seu embarque no Air Force One, ele foi interpelado por colegas jornalistas lá na Casa Branca e questionado sobre essa situação do tarifaço com o Brasil, que, aliás, está rendendo e está rendendo muito, não apenas na mídia americana, mas na mídia internacional de maneira geral, porque não é só o Brasil inserido nessa lista, tem outros 22 países, incluindo aí até o Canadá, que é o segundo país mais importante na lista de parceiros comerciais dos Estados Unidos. Daí, Donald Trump foi questionado por repórteres lá sobre a possibilidade de abrir diálogos com o Brasil com relação a essa questão das tarifas, né? E aí, o que você faria, presidente? E ele respondeu: talvez, e muito que talvez eu fale com ele em algum momento, mas agora eu não vou. Essas foram as palavras de Donald Trump. Talvez eu fale com ele, mas agora eu não vou. A reboque do que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, que ele não tem o que falar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque ele não tem que ficar ligando toda hora para ele, nenhum para o outro. Então, eu acho que os discursos se encontraram nesse lugar. E essa fala foi entendida pelos analistas políticos, não só daqui dos Estados Unidos, como daí do Brasil, Nelson, como claro sinal de irredutibilidade do presidente dos Estados Unidos diante das reações diplomáticas brasileiras e de apelos, obviamente, pela moderação, né? E aí a gente fica esperando a resposta de Lula, porque ele indicou que não está muito disposto, né, a dialogar com a Casa Branca. Além disso, o Trump voltou a justificar a medida tarifária, afirmando que o Brasil está tratando o Bolsonaro de maneira injusta. Ou seja, mais uma vez, Donald Trump, Nelson, fez uma ligação entre uma coisa e outra. Muito bem, Eliseu Caetano, fica com a gente. Daqui a pouco tem mais notícias vindas dos Estados Unidos. Por aqui eu já quero começar a rodar com os nossos analistas, nossos comentaristas. Como é que você vê essa manifestação do presidente americano, Piperno, evitando uma conversa por agora, de imediato, com o presidente brasileiro? É claro que não faria muito sentido ele anunciar até de forma espalhafatosa essas tarifas, né, de uma forma muito pouco diplomática, por sinal, e de repente 2 dias depois recuar. Não imagino que vá haver esse recuo no curto prazo. Mas eu também não estou convicto que no dia 1º de agosto a gente, de fato, testemunhará produtos brasileiros sendo taxados. Ele já recuou em vários outros momentos em relação a países que não cederam, porque, afinal de contas, ninguém é vassalo, e esses outros países que jogaram duro acabaram alcançando algum tipo de benefício depois. Eu acho que faz muito bem o Brasil em não se precipitar anunciando por hora medidas de retaliação. Agora, é evidente também que se no dia 1º de janeiro, de fato, isso entrar em vigência, isso passar a vigorar, aí sim o Brasil vai ter que agir. 1º de agosto, não é isso, Piperno? Que foi o anúncio da carta do presidente americano. Inclusive, na carta, o Alan Gunn, estava prevista ali justamente a possibilidade de uma negociação, uma possibilidade de uma conversa, enfim, ele termina a carta meio que falando, dando a entender neste sentido, né? Por que não agora, só depois? O que precisa acontecer neste período de maturação das ideias para uma possível conversa entre Lula e Trump?
O que eu vejo, Koba, eu concordo com o Piperno, né? Você tem um certo tempo, seria muito estranho, né, chamar a mesa de negociação agora. Então você tem um tempo ali para colocar as ideias na mesa, né? As propostas na mesa, ou seja, amadurecer essas propostas pelo lado brasileiro e, claro, também pelo lado americano. Pelo lado brasileiro, evidentemente, né, tá claro que o Trump ele não quer uma vantagem comercial, não se trata disso, até porque os Estados Unidos são superavitários, as tarifas colocadas em prática são muito parecidas, mas o que eu vejo, ele quer alguma sinalização, é assim que eu interpreto, alguma sinalização em relação a garantir que o Brasil vai continuar utilizando o dólar, não tem nenhuma intenção em substituir o dólar, como a China gostaria ali por meio dos BRICS. Inclusive, o Gani fez um vídeo muito interessante sobre isso nas redes sociais da Jovem Pan. Se você quiser entender com mais profundidade isso aí que falou Gani, segue lá, @Jovem Pan News no Instagram, nas plataformas digitais, está lá. Inclusive com alguns cortes, né, Gani? Não, exatamente, né? Falando. Eu embasei esse vídeo com algumas fontes primárias. Então é muito interessante que lá em novembro de 2024, Koba, e obrigado aqui pela oportunidade para eu explicar, o Trump, ele diz o seguinte: se a gente perder o dólar, significa uma consequência parecida a uma guerra mundial. E a China está ganhando esse jogo. Ele fala lá para o Tucker Carlson, a China tem a intenção de mudar o padrão monetário, a gente já perdeu o Brasil, a gente já perdeu a Colômbia, a gente está perdendo a América do Sul, a gente já perdeu a Rússia. Então ele externaliza ali, antes mesmo de ser eleito, a preocupação dele de uma substituição, ou eventual substituição do dólar como a moeda, a reserva de valor global. Quero também entender a opinião do Bruno Musa, porque se de fato Donald Trump for tão aliado assim do presidente Bolsonaro, ele enxergando aqui o desgaste político que estão sofrendo os bolsonaristas nesse momento, ele poderia considerar voltar atrás, recuar ou até negociar já de imediato, né? Ô Bruno Musa, como é que você entende esse movimento? Bom, vamos lá. Eu acho que eu concordo com o Piperno quando ele fala que o Brasil deve esperar esse momento, né? Até porque, como eu mencionei ontem, eu não acredito que a gente vai chegar de fato nessas tarifas. Claro, aqui é puro achismo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu espero que vá para o caminho da negociação, porque eu repito o que eu falei ontem, eu não acho que o Brasil não chega nem aos pés de conseguir bater de frente com os Estados Unidos. Infelizmente, o nosso sofrimento seria muito maior do que dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que tudo ainda está no campo do tateando no escuro para tentar entender como vai acontecer. Eu acho que se alguém vai dobrar a aposta, ou seja, manter a palavra de eventuais tarifas serem aplicadas a partir de 1º de agosto, será os Estados Unidos. O Brasil não tem espaço para isso. Então, eu acho que nesse campo aparece essa declaração do Trump, falando que ele não vai conversar imediatamente com Lula, até porque nem tem o que conversar com ele. Agora, vale também mencionar que, de novo, isso não entra no mérito de apoiar ou não as tarifas, que deixa claro, a gente fala desde segunda-feira, eu sou contra a imposição de tarifas no comércio como um todo, mas elas são hoje uma realidade, a gente tem que lidar com os fatos, com a realidade. Quando o Lula também vem a público e diz que não interfere nos outros países, é mentira. Vale lembrar também que ele já chamou o Trump de fascista, ele falou que é um país de extrema direita, etc. Ele foi para a Argentina com a plaquinha de Cristina Livre, né? Ou seja, ele sim interfere. Então, não é tão simples como ele vem dizendo. Eu acho e eu espero, como eu falei ontem, que ele tenha um mínimo de coerência, porque senão nós pagaremos novamente com inflação, como já explicamos como isso acontece. Quem paga é a população, independente da classe social, paga com mais inflação, e eu acho que eles têm muito mais bala na agulha para esperar o tempo e dobrar essa aposta do que o próprio Brasil, até mesmo estrategicamente para o Lula, porque inflação é o que normalmente elege ou tira presidente, e o Brasil já está com a inflação oficial de 5,5%,
Na rua a gente sente isso muito mais, e se a inflação subir mais por aplicação de tarifas próxima à eleição, é bem provável que vai corroer a popularidade do Lula, que já está bem escassa. Olha só, o Eliseu Caetano continua conosco, vou chamar ele novamente, porque além de dizer que não quer conversa por agora com o presidente brasileiro, o presidente americano também falou sobre o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O que foi que ele disse, hein, Eliseu? Conta pra gente. Exatamente, Nelson. A gente segue dentro desse assunto porque foi ali, juntinho, no mesmo lugar de fala, inclusive. Ele estava subindo a bordo do Air Force One quando foi interpelado por colegas jornalistas, respondeu a primeira pergunta com relação ao atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele pretendia abrir uma rodada de negociação, disse que não, pelo menos não por agora. E aí que veio em seguida essa correlação aí. O presidente Trump deixou claro que a motivação da tarifa é sim política, viu? E que a situação judicial do ex-presidente brasileiro afeta diretamente a relação com Washington. Ele disse o seguinte, abre aspas, eles estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Eu o conheço bem. Eu negociei com ele. Ele era um negociador muito duro e posso dizer que ele era um homem muito honesto. Eu não deveria gostar dele, porque ele era muito duro para negociar, mas também muito honesto, e eu conheço os honestos e os corruptos. Ponto final, fecha aspas. Essa foi a frase de Donald Trump. Aliás, essa frase gerou um burburinho mais cedo na internet, ô Nelson, e é importante a gente falar sobre, porque muita gente pensou que Donald Trump estava se referindo a Luiz Inácio Lula da Silva quando ele disse, ele é um homem muito bom, muito honesto, eu não deveria gostar dele, porque ele estava falando dos dois ao mesmo tempo. Mas o que difere um de outro é o tempo, ou seja, ele falou no passado, portanto, se referindo ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu o conheço muito bem, eu negociei com ele. Ele era um negociador muito duro e posso dizer que ele era um homem muito honesto, ou seja, de quem teve relação falando no passado. Eu não deveria gostar dele, porque ele era muito duro para negociar, mas também muito honesto. E eu conheço os honestos e os corruptos. Essa foi a frase inteira de Donald Trump que gerou esse burburinho e esse mal-entendido nas redes sociais mais cedo. Nesse trecho, Donald Trump deixou claro que não pretende negociar agora com Lula, embora não descarte uma conversa em algum momento. Como ele mesmo disse, defende mais uma vez Jair Bolsonaro, chamando de honesto, negociador muito duro e criticando o que chamou de tratamento injusto contra ele. Esses são os pontos altos dessa conversa muito breve, Nelson, muito rápida, que Donald Trump teve com jornalistas pouco antes de deixar a Casa Branca e voar em direção ao Texas. Ele está lá nesse momento em Kerrville, nossa equipe está de olho, estamos acompanhando isso também, porque vai ter um update, uma atualização da tragédia que acometeu o estado do Texas, tem o Novo México também, estado vizinho, e a gente está de olho em todas essas movimentações e, claro, para saber se ele vai voltar a falar sobre esse tarifaço envolvendo o Brasil, agora envolvendo o Canadá e outros 20 países. São ao todo 22 países do mundo que vão entrar na mira do tarifaço de Trump a partir do próximo dia 1º de agosto. Vale lembrar, Nelson, que as chancelarias, a diplomacia ainda está, trabalhando nos bastidores, acho que de todos os países, e a gente vai acompanhar isso também. Eliseu Caetano em cima do lance, daqui a pouco pode voltar com novas informações a qualquer momento. De repente o presidente fala aí quando ele for recebido pela imprensa lá no Texas, e a gente também está acompanhando essa tragédia aí, dezenas de mortes pelas enchentes que aconteceu naquele local. Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos. Por aqui, vamos lá, Alan Gani, explica pra gente aí essa ligação, esses elogios do presidente americano ao Jair Bolsonaro. Já faz ali uma cutucada, conheço o honesto, conheço o corrupto, ele era muito duro, não deveria gostar. Lembrando que o Donald Trump foi presidente nos Estados Unidos, enquanto o Jair Bolsonaro foi presidente no Brasil por 2 anos, né? Estou falando ali de 2019, 2020. Fala aí, Alan Gani. É claro que ele tem um bom relacionamento com Jair Bolsonaro, mas esse não é
o motivo principal. Ele não coloca a tarifa exclusivamente para salvar Jair Bolsonaro. Não se trata disso. É que Jair Bolsonaro vai justamente ao encontro do que Donald Trump quer. Ou seja, então, Jair Bolsonaro é útil, Jair Bolsonaro interessa a Donald Trump. Por quê? Porque Jair Bolsonaro é alinhado ideologicamente ao presidente dos Estados Unidos. É claro que ele também tem uma percepção de injustiça, ele é ligado à família de Jair Bolsonaro, mas não se trata disso. Jair Bolsonaro é interessante a Donald Trump, por quê? Porque é uma oposição a Lula e também ele é muito mais próximo do ponto de vista geopolítico aos interesses norte-americanos. Jair Bolsonaro, mais contrário à China, pró-Israel, pró-Estados Unidos. Com isso, Donald Trump une o útil ao agradável. E isso também coloca o presidente americano, Fábio Piperno, numa situação de o que esperar então? Já que ele está atribuindo aí uma perseguição política, judicial, inclusive, contra o Bolsonaro, o que ele espera? Uma mudança nas condenações, nas leis brasileiras, no judiciário brasileiro, em troca dele retirar a taxação? Como é que isso está sendo compreendido aí, esse motivo em troca da taxação de 50%? Explica a sua visão para a gente, Fábio Piperno. Veja, eu acho que daqui a pouco colegas liberais, amigos de direita e tal, eles vão, enfim, exigir lá do presidente Trump que ele pegue um documento, leve algum cartório brasileiro e reconheça a firma, atestando que ele, na verdade, estava fazendo isso por uma motivação exclusivamente política. Não há margem para negociação econômica nisso. Não adianta o Lula chegar e falar assim, tá bom, Trump, enfim, não me dá 50, me dá 20, me dá 30, a gente vai ver o que faz aqui. Não se trata disso. O presidente Trump, mais essa manifestação hoje, Steve Bannon ontem, presidente Trump anteontem no texto, no qual na primeira linha ele menciona Jair Bolsonaro, ele busca uma forma exatamente de encerrar os processos contra o aliado político aqui no Brasil, até porque também, o presidente Bolsonaro é uma espécie de franquia ideológica trumpista aqui no Brasil. É isso que ele busca. Então, o atrito dele é muito mais com o STF, inclusive, e com um possível alinhamento do Brasil com outros países com os quais, né, ele tem lá os seus atritos econômicos. Mas, se amanhã depois Alexandre de Moraes chegar, tá bom, anistia ao presidente Bolsonaro, encerramos o processo, acabou essa história. Mesmo com o presidente pedindo o fim do dólar como moeda universal, aí acabou. Mas veja, o presidente pode pedir à vontade isso, até porque qualquer um tem o direito de pedir qualquer coisa, porque ele também sabe que a execuibilidade disso é nenhuma. Quer dizer, qualquer país já pode negociar em outras moedas. O Brasil já negocia em outras moedas. Por exemplo, o Brasil faz negócio com a Europa envolvendo o euro. Eventualmente pode fazer isso. Sim, mas uma coisa é liderar um movimento para o mundo não mais utilizar o dólar, que é o que a China tenta fazer. Ou seja, então ele está dando uma importância ao Brasil, que o Brasil obviamente não tem. O que ele quer é a absolvição de Jair Bolsonaro, é isso. E, aliás, o senador Flávio Bolsonaro, no vídeo gravado ontem à noite, desnuda qualquer dúvida. E, aliás, de uma forma grotesca, dizendo que, comparando a situação do Brasil agora com Trump, com o que os Estados Unidos fizeram com as bombas atômicas despejadas lá no Japão, tá lá. Ele diz isso. Eu vejo que o Trump, Piperno, ele vai defender os interesses dos Estados Unidos, não os interesses do Brasil. Ele não é um super-herói aqui que vai salvar o Jair Bolsonaro. É que o Jair Bolsonaro é útil ao presidente Trump. O que eles estão dizendo claramente Mas, para mim, a questão principal envolve algo que fere os interesses norte-americanos, que é perder a hegemonia do dólar, a aproximação da China. Eles estão dizendo o seguinte: não deixem Jair Bolsonaro em paz e tudo isso acaba. Eles estão dizendo isso claramente. Vamos lá, Bruno Musa, vamos estabelecer uma linha do tempo aqui, ó. Quando que as redes sociais americanas começaram a ser, de alguma maneira, prejudicadas pelas decisões do Supremo Tribunal Federal? Foi quando isso? Há meses, mais de ano? Em algum momento até a rede social do seu principal aliado, naquele momento era aliado Elon Musk, foi retirado do ar aqui no Brasil
não tivemos taxação. Quando que o Jair Bolsonaro sofreu uma condenação da Justiça Eleitoral? Faz também mais de ano na Justiça do TSE, o tirando do pleito político de 2026, não houve taxação quando Donald Trump assumiu no começo de seu mandato e nem naquela oportunidade em que ele taxou o mundo inteiro, ficou o Brasil nos 10%. Jair Bolsonaro deu depoimento, tudo isso aconteceu. Só que a reação americana veio, coincidentemente, nesta semana, depois da cúpula dos BRICS, depois dos discursos do presidente Lula, depois dos discursos da presidente Dilma Rousseff do Banco dos BRICS, inclusive questionando também taxação, uso de dólar e tudo mais, alinhada com o discurso do presidente. É uma coincidência só esse timing, depois do Lula atacar a soberania, a hegemonia do dólar como moeda internacional? Explica pra gente aí, Bruno Musa. Então, vamos lá. Eu concordo totalmente que não há margem para negociação econômica. Já chegamos à conclusão clara para todos que isso foi realmente algo político. A questão é que eu concordo também com o ponto que o Bolsonaro ele é mais um meio para atingir os interesses americanos. Eu acho que é uma fixação nossa achar que o presidente da maior economia do mundo prejudicaria os seus próprios, digamos, cidadãos com imposição de tarifa que leva a mais inflação porque ele quer salvar o Brasil. Me parece um pouco de até arrogância nossa. Tem um autor que eu gosto muito, o Hayek, que foi prêmio Nobel em 1974, que tem um livro dele que chama da Fatal Arrogância. Ele leva como os burocratas que acreditam que sabe, através da centralização, prever o que vai acontecer na economia. Então me parece um pouco de uma fatal arrogância nossa no Brasil acreditar que Donald Trump imporia inflação aos seus produtores, aos seus consumidores, para salvar apenas Jair Bolsonaro. Então eu acho que o ex-presidente ele é um meio para conquistar os fins e objetivos maiores que Donald Trump tem para os Estados Unidos. Concorde ou não. E vale muito bem frisar que é o que você falou, Koba, na cúpula dos BRICS aqui, que foi relativamente esvaziada, o que nós vimos foi o único presidente batendo de frente com o dólar foi justamente o Lula. O Xi Jinping, que vem tentando criar uma moeda, mas um país que no seu balanço de pagamentos tem um relativo controle de capitais, o que é uma dificuldade para transformar o yuan em uma moeda de abrangência mundial, ele também bateu de frente com o Trump durante as tarifas proibitivas de até 145% que chegaram a ser colocadas para a China, e a China recuou. A China foi para a mesa de negociação. Será mesmo que a gente continua acreditando que o Brasil tem mais capacidade de bater de frente com os Estados Unidos do que inclusive a China? Volto no Hayek. Fatal arrogância da nossa parte. Então, enquanto a gente continuar achando que nós somos o centro do mundo e que Trump estaria somente para salvar-nos, vamos olhar de frente o que o presidente brasileiro tem feito e falado e se posicionado contra a maior democracia do mundo. E agora nós temos que pagar por esses atos. A vida é assim. A gente sofre consequências daquilo que nós fazemos. Ele resolveu bater de frente com alguém que é muito mais forte do que ele. Só que todos nós pagamos por isso. Esse é o grande problema da política. Se os políticos sofressem as consequências dos seus próprios atos, ok, mas quem paga somos todos nós.